E aí galera, me chamo Bia. Eu me chamo Nicolas. E hoje estamos trazendo pra vocês, pra reagir aqui no canal, mais um vídeo lá do Ultra Nerd. Os personagens mais poderosos de cada jogo, parte 2. Teve algumas semanas aí que vimos vários vídeos do Ultra Nerd referente aos personagens mais poderosos de cartoon, de jogo, Sim. de várias obras diferentes. Então a gente vai dar continuidade porque ele soltou esse vídeo recentemente. Eu estou curioso porque tem uns personagens que eu conheço. Nem sempre dá certo, né? Porque é muita obra, é muito tudo. Então, bora conferir. Aproveita e se inscreve aqui no canal se você não é inscrito. Deixa o like que ajuda muito. Nos acompanhe na Twitch, que tem live todo dia às 18. E hype o vídeo aí, galera. Custa nada. Partiu pro react. Então, galera, bora começar? O link do vídeo original tá na descrição. Se você quiser patrocinar um vídeo, um som pra gente reagir, fala conosco lá no Discord, tá? Verdade. O link tá aí no comentário fixado e partiu. Bora nós. Já se perguntou quem seria o personagem mais poderoso daquele seu jogo favorito? Às vezes essa resposta é até que bem óbvia, ainda mais quando o próprio jogo deixa explícito na nossa cara que tal personagem é o mais forte. Mas e naqueles jogos que tem uma variedade enorme de personagens, todos com um nível de poder muito parecido? Como saber quem é o maioral? É por isso que hoje trazemos pra você a parte 2 da nossa série, falando sobre o personagem mais poderoso de cada jogo. Então se aconchegue na sua cadeira gamer e bora pro vídeo. Então, peraí. Final Fantasy? Com um universo tão rico e explorado... Jogou muito, né? Esse daqui eu tenho propriedade, tá? Esse daqui, meu amigo, joguei muito, tá? Passei quase a minha adolescência inteira jogando Final Fantasy. Em vários jogos, quem você acha que leva o título de mais poderoso de Final Fantasy? O Sephiroth por ser o soldier mais forte da Shinra? Ou o Kefka por ter se tornado o deus da magia? Nossa, é muito brabo mesmo. Dependendo do ponto de vista, qualquer um desses dois poderia ganhar o posto de personagem mais poderoso. Porém, existe um que, pelo seu conceito na lore, acaba se tornando o candidato ideal. Já no primeiro Final Fantasy, em um reino chamado Cornélia, havia um cavaleiro habilidoso de nome Garland. No entanto, habilidoso é um eufemismo para descrevê-lo, porque ele era considerado o melhor dos melhores entre os cavaleiros. Após trair o reino e ser derrotado por heróis chamados Guerreiros da Luz, o ódio de Garland gerado pela sua derrota foi tão forte, mas tão forte, que se fundiu com os 4 elementos do mundo e levou à criação de 4 monstros conhecidos como Demônios do Caos. Esses demônios então enviaram um Garland derrotado para 2000 anos no passado e o fortaleceram com o poder extraído dos 4 elementos. Com um ex-cavaleiro no passado e com energia suficiente, Garland então passa a enviar os demônios ao presente para reanimá-lo continuamente e drenar o poder dos cristais, criando assim um loop temporal que vai enviando Garland para o passado sempre que ele é derrotado, permitindo que ele viva para sempre. Exatamente. A única maneira de enfrentá-lo diretamente é viajando no tempo para esses 2000 anos passados. Porém, desde que os 4 demônios do caos continuem vivos, o loop temporal onde Garland volta para 2000 anos atrás continua, e ele renasce mais uma vez. Portanto, para derrotá-lo de vez, é necessário eliminar os subchefões, que não são nada menos que personificações demoníacas dos elementos da natureza. Não só isso, como eles precisam ser derrotados 2 vezes, uma vez no presente e outra no passado em 2000 anos. É verdade. Mas foi após absorver o poder desses 4 demônios que Garland realmente ficou poderoso. E já não podia mais ser considerado um simples cavaleiro, mas sim a personificação do próprio caos. Agora, na forma de caos, todos os seus poderes foram drasticamente aprimorados, adquirindo as magias elementais mais devastadoras do game, além de possuir manipulação do tempo. E por ser a representação do conceito de caos, ele se torna praticamente indestrutível, e não pode ser morto definitivamente enquanto o conceito de caos existir. Tanto que mesmo após a sua derrota pelos Guerreiros da Luz, ele voltou ainda mais forte em outros jogos da franquia, como em sua versão do game de Dissidia Final Fantasy, onde Caos aparece com o título de Deus da Discórdia, que se opõe a Cosmos, a deusa da harmonia. Aqui, Caos está mais poderoso do que nunca, tendo uma força implacável e muito superior à sua primeira versão, podendo abrir fendas interdimensionais, convocar aliados de outros universos, tem teletransporte, manipulação de tamanho e diversos poderes de fogo devastadores. E por ser um verdadeiro deus, é claro que a real extensão dos seus poderes é algo muito maior do que isso. Caramba, assim, muita informação, eu velho. nunca imaginei que ele ia pegar o primeiraço, tá? Cara, esse primeiro aqui, boa sorte, eu joguei uma vez, eu só fui me recordando por ele tá falando aqui. Se alguém me perguntasse, ei, me diz aí como é o Final Fantasy 1, eu não lembro. É muito antigo. Oh, tu viu o bonequinho? Sim. Menino,
Eu nem lembrava desse personagem. Fora que eu nem joguei Dissidia pra ter uma recordação mais forte. O Dissidia, galera, se eu não me engano, eu acho que é do PSP. Se eu tiver enganado, já me deixa aí nos comentários, tá? Eu acho que é do PSP. Eu nunca joguei Dissidia. Em uma realidade onde podemos encontrar bandicoots falantes, máscaras chique vivas e um cientista lelé das ideias, será que dá pra sair um personagem com poderes universais? Pode confiar que sim. Mesmo com personagens tão fortes como o N-Trope ou as máscaras quânticas, o Dr. Neo Cortex foi capaz de criar algo mais apelão do que todos eles. No passado, quando ainda era uma criança, Dr. Cortex tinha 2 papagaios de estimação chamados Victor e Moritz, que sofreram um destino cruel depois que o doutor testou o protótipo do seu Evolvo raio neles. Teoricamente era para esse raio ter um efeito de evoluir os passarinhos, mas acontece que eles acabaram sendo enviados para a 10ª dimensão, onde viveram por várias décadas. Mesmo que sua estadia naquele lugar não tenha sido muito agradável, graças à severa condição radioativa, os 2 irmãos se tornaram seres hiperinteligentes, extradimensionais e com poderes de manipular a realidade. Parece até um episódio padrão de apenas um show. Agora eles eram conhecidos como os Gêmeos Malignos. Alguns dos seus poderes incluem ultra inteligência, dar vida a objetos inanimados, controlar a velocidade das coisas, viajar entre dimensões e outras coisas assustadoras, como remover o cérebro de alguém com telecinese. Além disso, eles contavam com um exército de formigas robôs que eram bem problemáticas. Pra se ter uma ideia, eles foram capazes de derrotar até mesmo Aku Aku e Uka Uka. Com tanto poder e sede de vingança nas mãos, os gêmeos planejavam criar a sua própria versão melhorada do Evolvo Raio, chamado de Raio Vice-Versa Reversa. Esse raio tinha a capacidade de sugar toda a bondade de uma dimensão inteira, transformando todos os seus habitantes em versões malignas de si mesmos. Os gêmeos se mostraram um problema tão grande que Crash e Dr. Cortex tiveram que deixar suas diferenças de lado e unir forças para enfrentá-los. Por sorte, os irmãos foram derrotados e expulsos de volta à 10ª dimensão, onde encontraram seu fim após se depararem com a versão maligna do Crash, o Evil Crash. Pokémon? Pra quem não se aprofunda tanto assim na história de Pokémon e busca só se divertir e passar o tempo com os jogos, talvez seja difícil definir quem é o Pokémon mais poderoso, visto que atualmente existem mais de 1000 Pokémons. É verdade. Muita gente ainda acha que o Mewtwo é o mais forte, ou talvez algum dos vários lendários existentes, como os que fazem parte do trio climático, dos Guardiões do Lago ou do trio da Criação. No entanto, quem é fã de verdade e sabe bastante da história, nem reluta em responder que o Pokémon mais poderoso de todos é o Arceus, o deus Pokémon. Introduzido na geração 4, é dito que Arceus foi o responsável por criar todo o universo que conhecemos em Pokémon, o que inclui planetas, estrelas, galáxias e todo o resto. Então, todos aqueles Pokémon apelões que você enfrenta ao longo das gameplays não passam de meras criações do Arceus e de forma alguma podem competir com seu poder divino. Por causa disso, Arceus obviamente acaba sendo o Pokémon com o maior status na maioria dos games em que aparece. Ele só não tá num nível estratosférico comparado aos outros Pokémons, porque tudo precisa ser minimamente balanceado, já que se trata de um jogo. Após ser derrotado em combate, Arceus te parabeniza e cede um fragmento dele mesmo pra te acompanhar em sua jornada. E por meio desse fragmento, você pode invocar uma representação do Arceus em batalha, que não pode ser confundida com seu corpo original. Outros dos seus poderes incluem comunicação por telepatia, a abertura de fendas espaciais e ter habilidades de combate únicas, chamadas Multi-Type e Judgment. O Multi-Type é uma habilidade própria de Arceus e nenhum outro Pokémon a possui. Ela o permite trocar para todos os tipos de categorias, como fogo, água, veneno e etc. Mas para isso, é necessário que Arceus entre em contato com alguma placa, recurso esse que também foi introduzido na geração 4. Se a placa for do elemento fogo, Arceus se torna do tipo fogo, e dependendo de quantas placas diferentes você tiver, ele pode mudar o seu tipo indefinidamente. Mas após entrar na batalha, ele será daquele tipo específico até o fim do combate. Sua outra habilidade, Judgment, é um ataque extremamente poderoso, que possui 100% de precisão, onde ele lança incontáveis disparos de luz e energia contra os seus inimigos. Com tanto poder assim, ter um fragmento do Arceus pode ser considerado como a maior conquista para qualquer treinador Pokémon. Afinal, você foi reconhecido pelo Maioral, e sempre terá ele ao seu lado para te ajudar nas lutas.
Talvez Mario? o próprio Mario seja o personagem mais poderoso. E se ele absorver a estrela do poder, então, super apelão, né? Sem falar do Paper Mario, que é outra versão super roubada do personagem. Tem também o Dreamy Bowser, uma forma poderosa do Bowser quando ele absorve os restos despedaçados da Dreamstone. O fato é que em todos os jogos da franquia, existe um item que sempre deixa os seus usuários incrivelmente apelões, como é o caso da Estrela do Poder. Mas acontece que tem um personagem que já é tão poderosa naturalmente que ela praticamente se tornou a mãe de estrelas tão quebradas como essa. Estamos falando aqui da Rosalina, que tem o simples dever de proteger o cosmos. Sendo uma guardiã do espaço, ela vaga pelo universo a bordo de seu observatório Cometa, que é uma estação espacial onde ela mora junto de seus, digamos, filhos adotivos, os Lumas. Estas são criaturinhas parecidas com pequenas estrelas, e assim que chegam a um ponto de sua vida, podem se transformar em literalmente qualquer coisa. Isso inclui planetas, cometas ou até galáxias inteiras. Dentre os poderes de Rosalina, que praticamente deixou de ser uma humana para ser uma entidade espacial, podemos citar como principais a sua imortalidade, juventude eterna, levitação, criação de campos de força gigantes, capazes de cobrir todo o observatório cometa e uma reserva quase infinita de magia. Não só isso, como Rosalina também pode alterar o seu tamanho para ficar gigantesca, se teletransportar para qualquer lugar do universo, gerar incontáveis hologramas de si mesma e até conversar por telepatia com alguém a anos-luz de distância. Por mais que ela pareça poderosa, a magia de Rosalina está longe de ser onipotente, visto que ela não consegue gerar energia para que a sua casa cometa vague pelo espaço, e depende das Grand Stars para isso. Então por que um Luma não vira uma Grand Star? Porque se virasse, o jogo do Mario Galaxy não teria história. E aqui eu nem vou considerar os feitos universais de Rosalina no game Mario Golf World Tour, porque aí seria apelação demais. Enfim, como a franquia do Mario tem explorado muitos limites do espaço recentemente, não duvidem que a Rosalina possa deixar de ser a entidade espacial mais poderosa nos próximos jogos. É verdade. Nunca imaginei que existiria um personagem desse naipe aqui no Mario. Sim. É Mario? Não, velho, pelo amor de Deus. Mas ainda bem que ele deixou aqui, claro, né? Os jogos recentes. E de nada recente a gente sabe, galera, tá? Mario, inclusive. Eita! Tá. Em qualquer jogo de luta, os chefões finais sempre são considerados os personagens mais fortes da franquia. Em Street Fighter temos o M. Bison, Seth, Gil e vários outros. No entanto, esses só foram chefões finais em alguns jogos, sendo que em praticamente todos eles sempre teve um personagem que, pelo menos, marcava presença como um boss secreto. O ser que dominou Satsui no Hado e que se tornou o pesadelo dos noobs, Akuma. Satsui no Hado, ou Dark Hado, é um poder demoníaco baseado na energia escura, que é usado para ampliar a força do seu usuário em uma batalha por meio da intenção assassina. Dominar o Satsui Hado é o primeiro passo para aprender a técnica mais fatal, conhecida em todas as artes marciais, o Raging Demon, ou pros íntimos, a tela branca do Akuma. Trata-se de um super combo que envolve uma série de ataques mortais e um piscar de olhos. O problema do Satsui no Hado é que se a pessoa sucumbir a esse poder, ela perde toda a sua humanidade e tem como único desejo lutar até a morte. Foi exatamente o que aconteceu com o Ryu ao usar o Dark Hado em excesso, dando origem a um ser demoníaco e assassino conhecido como Evil Ryu. Já no caso da Akuma, as coisas são um pouco diferentes. Quando ele se torna quase um com o Satsui no Hado, mas não o suficiente para perder a sua humanidade, ele se transforma no Shin Akuma e passa a usar toda a extensão do seu poder. Se na sua forma base, Akuma já tinha uma super força invejável e já era tão veloz que seus movimentos pareciam teleportes, agora ele tem um power-up absurdo em tudo isso. Na forma de Shin Akuma, ele pode usar o seu Mesatsu Go Hado repetidas vezes, pode disparar vários Go Hadoukens e Zanko Hadoukens em um piscar de olhos, se teleportar mais rápido ainda e fica tão forte que agora é capaz de destruir um grande meteoro com apenas um soco. Sem contar que é quase impossível escapar do seu Raging Demon, que pode derrotar um guerreiro formidável como o Ryu em um instante. E agora você me pergunta, e se o Akuma usar 100% do Dark Hado, se tornando um com ele e perdendo toda a sua humanidade? O que acontece? Bom, aí vocês vão presenciar uma criatura monstruosa, com um poder imensurável, conhecida como o Oni Akuma. Sua presença é tal que certos personagens até se referem a ele como um deus em suas citações de vitória.
O único porém é que o personagem ainda não é canônico. Mas sabe o que é ainda mais poderoso do que qualquer personagem desse vídeo? A Black Friday da Alura. Nem mesmo o Akuma seria louco o suficiente pra perder o maior desconto do ano na maior escola de tecnologia do Brasil. Aproveitar o like aí quem não deu like. Esses que podem chegar até 50%. Só na Black Friday você pode garantir o seu acesso à Alura por até 2 anos, além de fazer parte de uma enorme comunidade virtual com mais de 120 mil pessoas ao redor do Brasil, todos prontos para se ajudarem como um verdadeiro jogo online. Todas as semanas você conta com atualizações e desafios, e no plano Pro você ainda tem acesso à Luri, a inteligência artificial da Alura, que está sempre pronta para tirar todas as suas dúvidas e te ajudar da melhor maneira possível, como se você tivesse ativado um cheat para deixar aquele game difícil muito mais fácil. Isso sem falar que o Aluraverso traz lançamentos semanais, com várias atualizações e desafios que vão te fazer evoluir cada vez mais. Com uma única matrícula, você tem acesso a 8 escolas diferentes, tudo para te ajudar a mergulhar de cabeça naquela área que mais te interessa, ao mesmo tempo em que você também possa navegar por outros mares. Pois então corre e já acessa o link aí na descrição do vídeo, ou o QR Code que tá aparecendo na tela, pois a Black Friday da Alura é por tempo limitado. Você não vai querer ficar pra trás, não é mesmo? A Umbrella Corporation é a maior responsável pela maioria dos personagens mais apelões de Resident Evil, visto que o objetivo da corporação sempre foi criar a arma biológica perfeita. Assim, surgiram monstros como Mr. X e Nemesis, e até grupos concorrentes como a The Connections, que tentaram seguir o exemplo da Umbrella e geraram armas biológicas como Eveline e Mãe Miranda. No entanto, a Umbrella até conseguiu criar a arma biológica definitiva, pena que ela se voltou contra os seus próprios criadores, e essa arma é ninguém menos que Albert Wesker. Pouco se sabe sobre o passado de Wesker, até mesmo seu nome verdadeiro é um mistério, mas é provável que ele tenha sido retirado à força dos seus pais quando ainda era muito jovem para servir de cobaia em um projeto que tinha como objetivo criar super-humanos com o vírus Progenitor. Tal pesquisa foi conduzida através do Projeto W por Oswald E. Spencer, um dos fundadores da Umbrella. A primeira etapa do projeto seria criar um grupo de intelectuais talentosos e que compartilhassem os mesmos pensamentos e valores de Spencer. O próximo passo seria infectá-los por uma variante estabilizada do vírus Progenitor e assim transformá-los na nova raça humana. Por ter herdado genes vantajosos relacionados à inteligência dos seus pais, Wesker naturalmente já tinha um intelecto genial e se destacava dos demais. Ele foi um dos poucos sobreviventes do Projeto W, e após descobrir que os planos de Spencer consistiam em criar um mundo de super-humanos, onde ele seria o seu governante, Wesker capotou o velho e roubou esse sonho para ele mesmo. Desde então, ele se tornou um gênio manipulador e passou vários anos aprimorando as suas habilidades, e para realizar o seu sonho de dominação mundial, se infectou com o vírus Uroboros para ficar ainda mais forte. Dessa forma, Wesker se tornou uma arma biológica supostamente perfeita. Seus reflexos, velocidade e até o seu traje o faz parecer o Neo de Matrix, visto que o cara pode até desviar de balas a queima-roupa. Ele se move tão rápido que até parece que ele tá se teleportando. Já sua força é capaz de segurar um míssil de bazuca com as próprias mãos, e sua regeneração pode reconstruir qualquer órgão do seu corpo em instantes, mesmo que tenham sido dilacerados. Mas isso tudo é só o que ele faz em sua forma base. Sempre que quiser, ele pode expelir o vírus Uroboros para fora do corpo em forma de longos tentáculos negros que se estendem indefinidamente e também possuem sua força sobre-humana. Após se infectar com ainda mais do vírus Uroboros, Wesker assume uma nova transformação monstruosa para se tornar um clássico boss de Resident Evil. Nessa forma, ele envolve o corpo com os tentáculos e todos os seus atributos, como força, velocidade e regeneração, ficam ainda mais fortes. Sua resistência nessa forma até o permitiu resistir à lava fervente, sendo necessário mais 2 tiros de bazuca para finalizar com ele de vez. De fato, Wesker é a arma biológica mais perfeita de Resident Evil até hoje, e se não fosse pela sua arrogância, ele poderia ter superado qualquer inimigo que ele quisesse. Há quem acredite que Wesker não morreu e ainda esteja por aí. E você, o que acha? League of Legends? Que isso? E fazer uma coisa é lançar personagem apelão no LoLzinho, mas hoje iremos falar da força dos personagens baseada em sua história, não jogabilidade. Dessa enorme lista de personagens do jogo, existe um específico que é tão poderoso que precisou de uma desculpa em sua lore para ficar mais fraco e se equiparar aos outros personagens. É verdade, é Aurelion Sol.
É verdade. É Aurelion Sol. Isso. Aurelion faz parte de uma espécie chamada Dragões Celestiais, que são responsáveis por governar e proteger áreas específicas do universo. Porém, essas áreas são tão incalculavelmente grandes que o território de um deles seria o equivalente ao universo observável na vida real. Caraca. Por causa disso, um encontro entre dois desses seres celestiais é muito raro, mas é até melhor que isso nunca aconteça, pois uma batalha entre duas dessas criaturas poderia levar várias galáxias ao colapso. A propósito, os dragões celestiais são seres bem Lovecraftianos, que não possuem uma aparência física definida e só assumem a forma de dragão para que outros seres vivos possam reconhecê-los e adorá-los. Assim como os outros de sua espécie, a Sol é quase tão antigo quanto o universo e foi responsável por criar todas as estrelas do seu território. A entidade pode reunir poeira estelar e criar estrelas em um instante, e se quiser, pode usá-las como se fossem praticamente bolinhas de gude. Ele também pode criar formas de vida celestiais, como Flagelo e Grande Além, consideradas suas obras-primas, e as gêmeas Dourada e Prateada. Mas quando Aurelion quer causar destruição, ele pode, com muita facilidade, explodir planetas ou fazer estrelas colidirem contra os seus inimigos. Com todo esse poder, a única coisa da qual Aurelion reconhece como seu inimigo é o vazio infinito do espaço, mas sua própria arrogância também é sua maior inimiga. Muito tempo atrás em Runeterra, a Sol foi atraído por um povoado que passou a cultuá-lo como um verdadeiro deus e buscavam adorá-lo a todo momento. Sendo incentivados pelos aspectos de Targon, esse povo subiu ao Monte Targon e ofereceram uma coroa a Aurelion como um presente. Mal sabia o dragãozão que aquilo não passava de uma armadilha feita pelos aspectos, que colocaram uma magia incrivelmente poderosa na coroa para selar o dragão em uma forma mais fraca, reduzindo drasticamente os seus poderes e o colocando no controle dos aspectos. Até hoje, ele vaga pelas proximidades de Runeterra, esperando o momento certo em que a magia da coroa enfraqueça e ele possa recuperar todos os seus poderes, e assim, fazer todo o universo testemunhar o que acontece quando ousam aprisionar um dragão celestial. Até que esse dia chegue, ele continua perdendo para qualquer criança mais experiente que você no LoL. E aí, É seu verdade, jogo favorito mano. apareceu por aqui? Comentem Cara. também se, por acaso, existe algum personagem ainda mais poderoso nesses jogos que comentamos aqui, e se sentiu falta de personagens de outras franquias também. Não se esquece de deixar suas sugestões de outros personagens e outros jogos que merecem aparecer numa parte 3 dessa série aqui no canal. Mas é isso, Ultranerds, eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu! Valeu. Cara, assim. É muito personagem over. Esse né? Aurelion Sol aí, eu já joguei. Já jogou com ele? Mano, boa sorte, tá? Desculpa assim, desculpa aí se você gosta de Aurelion Sol. Se você é meio mid e joga com ele, meu amigo, não dá. Tem, na minha opinião, tem vários outros personagens que se destacam no mínimo 10. No mínimo 10 do que ele, tá? Cara, eu não Levaram gosto. demais, foi? Não, é porque lá no LoL tem que ser balanceado, né? Sim. Só que aí ele Desbalanceou. Não, ele só é do jeito que ele falou. Ele só é bom na lore. De resto, boa sorte, tá? Eu não gosto dele, nunca joguei, nunca vou jogar. alguém Eu que joga testei com ele, ele? mas não é a minha gameplay. Não, ele não se encaixa com a minha gameplay. Não tem nem perigo. E outra coisa, eu fiquei curioso a respeito de Street Fighter e Resident Evil. Eu queria saber mais da história, tanto do Akuma quanto do Wesker. A gente mal trouxe Street Fighter e Resident Evil aqui no canal, tá, viu? galera? Quando a gente quer aprender alguma coisa, a gente rusha. Tipo, a gente rushou Sonic, a gente rushou outras coisas pra ficar mais antenado. Caso vocês tenham algum vídeo da história do Street Fighter, da história do Resident Evil, deixa aí, que aí a gente, qualquer coisa, traz aqui pra reagir. É Show isso, demais? galera. Então, galera, é isso. Estamos por agora e Até a próxima.